Frases grandiosas de Péricles. Só porque você não se interessa pela política, não significa que a política não se interessará por você. O tempo é o rei de todos os homens. Ele é seu pai e seu túmulo, e lhes dá o que quer e não o que desejam. Aqueles que realmente podem ser considerados corajosos são aqueles que melhor conhecem o significado do que é doce e do que é terrível na vida, e ainda assim saem implacáveis para enfrentar o que está por vir. Aqueles que são politicamente apáticos só podem sobreviver se forem apoiados por pessoas capazes de agir. Consideramos a riqueza como algo para ser usado adequadamente, e não como algo para se vangloriar. Embora apenas alguns possam originar uma política pública, todos somos capazes de julgá-la. Os homens famosos têm toda a terra como seu memorial. A humanidade tolera os elogios aos outros enquanto cada ouvinte pensa que pode se sair tão bem ou quase tão bem. Mas quando o orador se eleva acima dele, desperta o ciúme e ele começa a ficar incrédulo. Todos os que assumiram a responsabilidade de governar os outros incorreram em ódio e impopularidade por um tempo. Mas se alguém tem um grande objetivo a perseguir, esse fardo da inveja deve ser aceito e é sábio aceitá-lo. Nós, atenienses, consideramos que não é a pobreza que é vergonhosa, mas o fracasso em lutar contra ela. O que você deixa para trás não é o que está gravado em monumentos de pedra, mas o que está tecido na vida dos outros. Em vez de encarar uma discussão como uma pedra no caminho da ação, pensamos que é uma preliminar indispensável para qualquer ação sábia. Ter conhecimento, mas não o poder de expressá-lo com clareza, é tão ruim quanto nunca ter tido ideia alguma. Os peixes vivem no mar, como os homens em terra. Os grandes comem os pequenos. O tempo é o conselheiro mais sábio de todos. A liberdade que desfrutamos em nosso governo se estende também à nossa vida ordinária. Para um homem de espírito, covardia e desastre juntos são muito mais amargos do que a morte o atingindo despercebido em um momento em que ele está cheio de coragem e animado pela esperança. Ser feliz significa ser livre, e ser livre significa ser corajoso. Portanto, não subestime os perigos da guerra. Somente nós fazemos o bem ao próximo, não com base em cálculo de juros, mas na confiança da liberdade e com um espírito franco e destemido. A liberdade pertence apenas àqueles que têm a coragem de defendê-la. Há que se ajudar os amigos, mas sem ofender aos deuses. As árvores, quando cortadas e podadas, crescem de novo rapidamente, mas se os homens são destruídos, não é fácil recuperá-los. É mais que uma desgraça ter roubado o que já se tem do que fracassar em alguma nova empreitada. O conselho de um homem não pode ter igual peso ou valor quando ele sozinho não tem filhos para arriscar no perigo. A maior glória de uma mulher é ser pouco comentada pelos homens, seja para o bem ou para o mal. Você deve fixar seus olhos todos os dias na grandeza de Atenas,
e então refletir que o que a fez grande foram homens com espírito de aventura, homens que sabiam de seu dever, homens que tinham vergonha de cair abaixo de um determinado padrão. Não dizemos que um homem que não se interessa pelos assuntos públicos é um homem que cuida de seus próprios negócios. Dizemos que ele não tem negócio algum em absoluto. Nossa forma de governo não rivaliza com as instituições dos outros. Nosso governo não copia o dos nossos vizinhos, mas é um exemplo para eles. É verdade que somos chamados de democracia, pois a administração está nas mãos de muitos e não de poucos. Quando um cidadão se distingue de alguma forma, ele é preferido pelo serviço público, não por questão de privilégio, mas como recompensa de mérito. As eras futuras se admirarão conosco, como a era presente se admira conosco hoje. Um espírito de liberdade governa a nossa conduta, não apenas nos assuntos públicos, mas também na gestão das pequenas tensões da vida cotidiana, onde não mostramos animosidade pela escolha de prazeres do nosso próximo. É justo suportar com resignação o que os deuses mandam e enfrentar com coragem os inimigos. Em nossa opinião, nossa força reside não na deliberação e discussão, mas naquele conhecimento que é adquirido pela discussão preparatória para a ação. É difícil discutir com a barriga, pois ela não tem ouvidos. Seu império agora é uma tirania. Pode ter sido errado tomá-lo. É certamente perigoso deixá-lo ir. Nosso amor pelo belo não leva à extravagância. Nosso amor pelas coisas da mente não nos torna moles. Tenho mais medo de nossos próprios erros do que dos planos de nossos inimigos. Enfrentar a calamidade com uma mente tão leve quanto possível e reagir rapidamente contra ela, isso em uma cidade e em um indivíduo, é uma força real. Lembre-se também que se seu país tem o maior reconhecimento no mundo, é porque nunca se curvou diante do desastre, porque ele gastou mais vida e esforço na guerra do que qualquer outra cidade, e conquistou para si um poder maior do que qualquer outro conhecido até agora, cuja memória chegará à posteridade. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para ver sempre conteúdo de qualidade. E se você quiser saber mais sobre Péricles, confira na descrição do vídeo links para obras sobre este grande estadista ateniense.